Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no Oriente Médio, hoje, dia 18 de fevereiro de 2024, 10 horas da manhã aqui na Flórida, meio-dia no Brasil e 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos bem poucas novidades hoje, tá? Apenas o discurso trágico do Lula, falando um monte de merda, dizendo, comparando judeus aos nazistas, né? Uma coisa completamente absurda. É lógico, a galera que é favorável ao Hamas na ultra-esquerda mundial gostou do discurso dele, mas ninguém decente gostou disso, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Flavinho do Pneu, Raciocínio Racional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver aqui no mapa, não tem nenhuma mudança no controle de áreas aqui da faixa de Gaza por Israel, então continua na mesma situação. O que a gente tem ainda é a repercussão daquele vídeo que nós falamos ontem, de um funcionário da UNRWA ajudando a carregar o corpo de um israelense. Esse israelense é essa pessoa aqui, Jonathan Samarano, de 21 anos, e o corpo dele ainda está na Palestina, ainda está dentro da faixa de Gaza, não foi encontrado ainda, né? Ou seja, o cara aqui da UNRWA, que é justamente o Faisal al-Nami, que ajudou o Hamas a carregar o corpo de um israelense. O corpo ainda está lá em Gaza, né? Ainda não foi identificado. Ou seja, isso daí mostra diretamente o envolvimento do pessoal da UNRWA com os atentados do dia 7 de outubro, né? Bom, na faixa de Gaza continuam as operações israelenses lá. É lógico, muita propaganda. Essa foto aqui mostra justamente a desolação de algumas áreas que eram infestadas pelo Hamas lá na faixa de Gaza, né? Isso aqui é no campo de Al-Shat. De fato, algumas regiões foram destruídas exatamente para poder tirar o Hamas de lá, não tinha alternativa, né? A UNRWA diz aqui que não tem palavras, mas o pessoal corrige. Tem palavras sim, fuck around and find out, né? Ou seja, faça besteira e descubra, né? Justamente o que aconteceu, os palestinos estavam quietos, a faixa de Gaza tudo funcionava, tudo tranquilo, não tinha violência com ninguém. Aliás, muitos palestinos ali da faixa de Gaza trabalhavam em Israel, viviam uma vida normal, confortável, até o Hamas fazer a lambança que foi o atentado do dia 7 de outubro, né? Ou seja, fazer a besteira completa ali. Aí depois você tem o find out da coisa, né? Bom, continuam também as operações lá no norte de Israel, no sul do Líbano, mas de novo a gente não tem nenhuma grande mudança nisso daqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra também não traz nenhuma informação significativa. O que tem aqui a gente já falou no vídeo de ontem, que é o ataque ao navio Pollux e a tomada do hospital Al-Nasser lá em Khan Yunis, né? Na região dos Houthis, parece que teve entre 3 da tarde e 8 da noite no horário de Sanaa. Lá ontem, né, dia 17, houve mais uma rodada de ataques americanos contra os Houthis ali na região do Iêmen. A gente está falando justamente da situação aqui, né, no Iêmen, que está dividido pela guerra civil. Os Houthis são essa área vermelha aqui. Os americanos fizeram mais uma operação ali, nada além disso, né? Uma coisa que chama atenção, o ministro das Relações Exteriores do Egito criticou a agressão do Hamas contra Israel. É bom ver que esse pessoal já está acordando para isso, né? O grande problema ali é o Hamas, né? Os palestinos, é lógico, têm os problemas deles, mas enquanto tiver o Hamas ali, o povo palestino não vai conseguir fazer nada, né? Essa é a grande tristeza da coisa. O Hamas acaba usando o povo palestino como refém para ganhar dinheiro nesse processo todo de ajuda humanitária, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma série de avisos hoje sobre a questão do planejamento das próximas etapas aqui na guerra, né? Então Israel rejeita qualquer tipo de interferência internacional sobre o arranjo de Israel com os palestinos, né? Esse arranjo será atingido apenas por negociações diretas entre as partes, entre Israel e o Hamas, sem pré-condições. Ele está falando aqui porque teve gente falando negócio de solução de 2 estados, eu não sei o que lá. Não, vai chegar entre os palestinos e israelenses que vão chegar
a uma solução isso. Israel vai continuar a se opor ao reconhecimento unilateral de um Estado palestino, se a ONU resolver reconhecer o Estado palestino, por exemplo. Esse reconhecimento seguido após o 7 de outubro vai dar um prêmio, um prêmio sem precedente ao terrorismo e prevenir qualquer futuro conversa de paz, né? Ou seja, essa é a situação ali. Agora a gente tem 4 meses já desde o dia 7 de outubro e até este momento não temos notícia do brasileiro que está sequestrado. Muita gente esquece que tem um brasileiro sequestrado pelo Hamas, né? O Lula teve preocupação danada de tirar os palestinos de lá e coisa e tal, mas o brasileiro que está sequestrado pelo Hamas, ele não se preocupa, né? Mostra claramente o antissemitismo do Lula. Como se não bastasse, o Lula comparou a guerra em Gaza com o massacre de judeus por Hitler. Olha só o que o idiota do Lula falou aqui. Ó. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, uma brutalidade sem tamanho, uma comparação totalmente esdrúxula, Israel tomando todos os cuidados para preservar a vida dos palestinos. Os palestinos são caçados pelo Hamas. Essa ideia de que é Israel que está fazendo mal ao povo palestino, não, é o Hamas que está fazendo mal ao povo palestino. O Hamas normalmente já explora o povo palestino e com o ataque no dia 7 de outubro, meu amigo, não teve alternativa, né? Israel tem que acabar com a ameaça, tem que encerrar a ameaça contra seu território. A única maneira de fazer isso é justamente acabando com o Hamas, né? E o Hamas, de novo, usa o povo palestino como um escudo para justamente não apenas para evitar ataques diretos, como para fazer publicação de que não morreram não sei quantos mil palestinos e coisa e tal, sendo que, na verdade, ninguém sabe esses números, tá? Esses números todos estão em aberto ainda, ninguém tem noção exata disso. Tá o Lula aqui fazendo besteira, e o pessoal lá do leste europeu já está perguntando aqui, ó, lembra como a mídia internacional estava gostando desse cara, estava querendo que ele ganhasse a eleição e coisa e tal? É o que eu falo para vocês, né? Tava todo mundo querendo que o Lula ganhasse a eleição lá na Europa, por quê? Porque a mídia brasileira pintava Bolsonaro como um monstro. E Bolsonaro errou no caso da Rússia e da Ucrânia, com certeza, continua errando, continua falando besteira até hoje sobre a Rússia e a Ucrânia, mas no caso de Israel, pelo menos, ele estava do lado correto dessa história, né? Lula não, Lula está do lado errado em tudo. É ainda mais a favor do Putin, não tem nenhuma vergonha de ser a favor do Putin, e ainda mais no caso de Israel e Hamas, aí então ele se complica totalmente, né? Bom, o Netanyahu respondeu ao Lula, as palavras do Lula são uma vergonha, elas trivializam o Holocausto e ferem o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e Hitler é atravessar uma linha vermelha. Israel luta por sua defesa e segurança e seu futuro até a vitória completa, né? Ou seja, o cara puxou a orelha do Lula ali, que bom que puxou a orelha do Lula, né? Realmente, eu me sinto envergonhado como brasileiro de ter uma figura desse tipo tão desqualificada, tão retrógrada como o presidente do Brasil. É uma vergonha absoluta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.